seja bem-vinda ao primeiro episódio de Empreendendo com as Manas, um podcast que conecta mulheres de sucesso. E me apresentando, meu nome é Carol Mazeto, eu sou nutricionista e empresária, uma das diretoras aqui do Bar do Luiz Fernandes. E, pisciana, coração aberto, muito carinhosa, muito sensível, acho que quem é pisciana vai me entender. Comecei aqui no Bar do Luiz, na cozinha, fritando pastel, uma coisa bem operacional, depois passei para o caixa, como operadora de caixa, e hoje eu assumo uma parte mais administrativa aqui do Bar do Luiz, cuidando do RH, da gestão de pessoas, né, do marketing, do financeiro, nossa, um pouco de tudo, inovação, e também como manter uma empresa que já existe desde 1970. Por que Empreendendo com as Manas? A gente criou esse evento, é um evento que acontece presencialmente aqui no Bar do Luiz, anualmente, né? Aconteceu em 2024, 2025, sempre no começo do ano. Por que Empreendendo com as Manas? Eu e a Clara, a minha mana e sócia, a gente sempre sentiu uma dor em relação a conexões com empresárias. O universo empreendedor ele é muito solitário, né? Quando você tem um negócio, você dificilmente consegue dividir suas dores e seus momentos com qualquer pessoa, porque você tem uma equipe para liderar, você tem que manter uma postura. Então eu pensei, já que a gente tem essa dor, com certeza outras mulheres também passam por isso. E por que não a gente usar um espaço físico, que é aqui o Bar do Luiz, para dividir momentos, vulnerabilidades, conhecimento, superação juntas, né? E aí nasce o Empreendendo com as Manas. Em 2024 a gente fez a primeira edição e tá muito relacionado a propósito pessoal esse projeto, né? Então, eu tenho as minhas demandas dentro do Bar do Luiz, eu tenho a minha rotina administrativa, operacional, mas a gente tenta encaixar algo que faça sentido com propósito. E isso, para mim, é um projeto que linka muito bem essas duas coisas. Esse evento, ele era só um sonho. E assim, demorou muito para eu conseguir tirar do papel. Durante alguns anos eu fiquei ali namorando essa ideia. E na minha mentoria, que eu faço uma mentoria de carreira, a gente chegou num ponto de, o que precisamos para esse sonho sair do papel e se tornar realidade? E aí a gente começou a estruturar a equipe, quais temas a gente ia abordar, aonde ia ser o evento. Então foi muito importante essa virada de chave para conseguir transformar, né, esse sonho em uma realidade. E agora também aqui nesse podcast, tendo essa conexão online, né, à distância com vocês. E talvez você está se perguntando, né, para quem é esse evento? Meninas, esse evento é para mulheres ou empresárias, ou então que flertam com esse interesse em abrir o próprio negócio, porque dentro do evento a gente tenta trazer palestras e mulheres que empreendem para te ajudar a serem referências e também conexões, networking, né? Mas não só um networking frio e distante, uma coisa realmente bem profunda, porque a gente se vulnerabiliza nesse evento, é muito especial. Para vocês terem uma ideia, esse ano, em 2025, a gente teve a Isabela Raposeiras, que assim, é uma querida, maravilhosa. Depois deem uma olhada lá no Coffee Lab, ela é muito incrível. E a gente falou sobre a realidade do empreender de uma forma muito sincera, transparente, né? Foi um bate-papo em formato de entrevista. Então foi bem bacana porque ela pôde expor como é o ponto de vista dela sendo empresária, o que é muito diferente do meu, por exemplo, porque eu, Carol, já pego aí uma empresa que está rodando desde 1970, então são outros desafios e a gente quis trazer essa realidade para muitas mulheres que, né, provavelmente abriram seu próprio negócio. E não só isso, mas, por exemplo, a gente fala sobre síndrome da impostora, que a minha irmã Catarina, que é psicóloga, falou bastante sobre isso, né? Parece besteira, mas quando a gente fala de empreendedorismo, a gente lida muito com essa autossabotagem, né? E por que não entender que, poxa, não é só comigo? Não sou só eu que me sinto péssima, que sinto que eu não vou conseguir. Vamos falar sobre isso juntas? Porque assim, eu vi mulheres maravilhosas, empresárias, com grana, bem-sucedidas e não se sentindo o suficiente. Então, assim, não é sobre você, é sobre todo um contexto social, né? E é bem legal porque a gente fala também, assim, de, por exemplo, constelação familiar. Aí já é outro nicho, né? A gente sai de uma parada mais de psicologia e vai pra constelação familiar, que, assim, tá ok, depende do que você acredita, o que você visualiza para você e pro seu negócio, mas a minha ideia é trazer possibilidades para você. A minha ideia é assim, cara, eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu gostei, eu quero avançar. E não só isso, mas, por exemplo, a gente fala de algo mais pragmático. A gente traz a Elo e a Isa para falar de contabilidade e gestão de pessoas, que assim,
parece um bicho de 7 cabeças, mas a ideia é, vou trazer uma contabilidade de confiança e de credibilidade para você saber quem acessar no momento que você precisa ler uma DRE ou até construir uma DRE ou entender qual enquadramento tributário você se encaixa. Então, assim, algo mais pragmático mesmo da sua empresa. A gente traz temáticas relacionadas a isso para você entender ali um pouco desse universo empreendedor, mais voltado para gestão, para finanças. E falando em finanças, a gente trouxe também a Marô, que é uma amiga minha, que ela tem um curso que ajuda mulheres a trabalhar as suas finanças, né, individuais e pessoais. Então, a entender sobre o que é CDB, como que eu vou investir, o que é renda fixa. Então, é muito legal porque ela desmistifica todo esse terror de não saber sobre dinheiro, porque, vamos falar, né, mulheres, dinheiro é uma coisa que faz pouco tempo que chegou na nossa mão, tanto para a gente ter quanto para a gente administrar. Então, ainda é um tabu para muitas mulheres falar de dinheiro, então a gente traz esse tema, trouxe, né, em 2024, porque a Marô teve um bebezinho e não pôde estar com a gente em 2025, então esse tema ficou em 2024. Mas a ideia é assim, você sair do evento com tanta ideia, com tanta força, do tipo assim, cara, eu amei aquela mulher falando daquele jeito, com tanta postura, eu quero ser assim. Eu gostei do jeito que ela se posicionou. Eu peguei o contato de uma empresária que é advogada e eu estava precisando de uma advogada que eu sentisse uma certa aproximação. Eu levo essas pessoas. E assim, não só as palestras, a gente tem como se fosse uma feirinha, né? E aí várias empresárias expõem os seus produtos e serviços, desde assim, gente, nail design, para você fazer a unha rapidão, para ter um trabalho aí que você não vai precisar toda hora ir no salão arrumar unha, até uma arquiteta que talvez sejam as meninas que vão reformar a sua próxima loja. Enfim, nossa, a gente tem uma equipe incrível e o legal é que todos esses serviços e produtos são coisas, né, e serviços que eu, Carol, utilizo. Então eu já fiz o teste de qualidade para trazer para o evento e assim, podem confiar. Ceramistas, nossa, gente, é muito gostoso. E assim, é um evento que você vai sair de lá com uma amiga para tomar o café quando você estiver surtando. A minha ideia era essa, a minha ideia era assim, principalmente porque a gente está aqui na Zona Norte, né, então a gente é muito bairrista aqui na Zona Norte. Então muitas mulheres são aqui da ZN, então é assim, aquela praticidade de assim, amiga, eu tenho o meu escritório aqui na sua rua, bora tomar um café? São essas amizades que a gente quer que o Empreendendo com as Manas seja palco e que eu vi que aconteceram. A gente tem um grupo no WhatsApp depois que a gente troca contatos, serviços, até eu mesma peço, meninas, alguém tem confecção de uniforme, e aí uma chuva de fornecedores. Então é bem legal essa troca que a gente faz. E esse evento é para você. Se você gostou mais ou menos do que eu falei, porque assim, gente, eu tô resumindo 2 anos de evento, né, que duram horas. A gente faz ele começando de manhã e terminando mais ou menos na hora do almoço. Então, assim, é muita coisa. Não daria para falar tudo que é o Empreendendo com as Manas, mas eu quero deixar um gostinho de quero mais, porque em 2026 ele vai acontecer de novo no comecinho do ano e, né, vamos começar aí os preparativos. A cada ano a gente vai fazendo uma edição e trazendo sempre novidades para vocês. E aí, por que um podcast? Então, a gente tem a questão da distância, né? Então, por exemplo, eu tinha muitas amigas de outras cidades, ou então que não poderiam estar no evento. E aí eu falei, caramba, a gente tem tanto assunto legal, dá pra entrevistar tanta mulher foda. Falei assim, cara, vamos fazer um podcast? E aí nasce o podcast Empreendendo com as Manas. E o que mais me marcou no Empreendendo com as Manas foi realmente olhar tantas mulheres incríveis se vulnerabilizando e fazendo amizades, assim. Eu acho que dentro do nosso dia a dia, sempre tão corrido, a gente sempre tão olhando para as metas do nosso negócio, se ele tá indo bem, a saúde dele, mas quando a gente olha pra gente, é difícil, né? A gente parar tudo para olhar para como a gente tá, como as nossas amizades estão, como eu tô me sentindo, né? Que referências eu estou buscando, o que que eu tô olhando. Então, quando eu olhei assim, o momento auge para mim do evento é quando eu paro, tá uma gritaria de mulher tomando champanhe, porque a gente leva champanhe, tá? E aí eu olho aquela cena de tanta mulher gritando, conversando, se abraçando, eu falo, caraca, eu consegui. Era isso que eu queria. Eu queria um momento de alegria, sabe? No meio do caos do nosso trabalho, né? Era realmente esse carinho, era poder abraçar cada uma, porque isso a gente faz, a gente recebe cada mana com um beijo, um abraço, direciona. Uma coisa que a gente fez esse ano que eu achei muito legal é que a gente colocou no crachá
com o que você trabalha. Então a gente sinalizou em ícones, por exemplo, você trabalha com restaurante, comida, a gente colocou um íconezinho. Você trabalha com moda, a gente colocou outro. Com estética, outro ícone. Então foi bem legal porque eu falei assim, peraí que eu conheço uma mana que você vai gostar. E aí coloca junto, porque assim, parece que o problema que a gente vive é só nosso, mas ele não é. E quando a gente olha para outras mulheres fazendo o mesmo que a gente, você enxerga que o problema que você vive, outras mulheres vivem. E isso tira um pouco o peso de parecer que você não tá dando conta. É que na verdade é difícil mesmo. Você empreender é difícil. Você inovar, você motivar a sua equipe, você vender o seu produto, você chegar no seu cliente, atender bem, cara, isso é difícil. E quando você fala com outras mulheres, elas falam, meu, tá difícil mesmo pra achar mão de obra, por exemplo. Você fala, cara, não sou eu que não tô sabendo contratar. O mercado de trabalho realmente tá difícil. Então, a ideia do evento é realmente fazer essa conexão real, sem assim, a minha empresa fatura milhões, eu sou maravilhosa. Cara, legal, parabéns, mas a gente não tá aqui para falar sobre isso. A gente tá aqui para falar sobre você realmente estar no seu negócio. Quais são as dores de estar ali? O que deu certo? O que você fez que, cara, diminuiu muito o turnover, eu fazer isso e isso? Eu quero saber, eu não quero saber se você tá milionário e faturando pra caramba. Eu quero saber o que tá dando certo. O que no seu dia a dia tá pesando menos e você tá conseguindo viver melhor. Porque no fim, gente, isso é um trabalho, tem que fluir, tem que ser gostoso. Não é para ser um peso, apesar da dificuldade do trabalho. E agora falando com vocês o meu conselho de mana pra gente fechar esse episódio. Como eu falei com vocês no começo desse episódio, a mentoria me ajudou muito a transformar um sonho em realidade. E eu e a Clara, a gente presta uma mentoria no mesmo sentido da que eu recebo, num sentido de te ajudar a olhar para onde crescer, como eu vou fazer isso acontecer, quem vai me ajudar, quem são os fornecedores, os acessos. Então a gente faz esse trabalho junto com você. E o Empreendendo com as Manas, um dia, ele já foi só uma idealização que me fazia chorar de ansiedade, literalmente, porque eu não conseguia visualizar uma solução para uma ideia tão gostosa que eu tinha, tão genial, que eu achei genial trazer esse tema, né, para vocês. Então, às vezes, quando você tem um papel de liderança, você vai precisar de alguém te ajudando, orientar o que você precisa fazer, te ajudar a visualizar uma saída, porque às vezes a gente está tão engolida pelo dia a dia que não sobra tempo para pensar, às vezes a gente nem quer abraçar mais uma ideia, tipo, caramba, já tenho tanta coisa para fazer, eu vou lá e vou fazer mais um negócio, vou inventar mais uma ideia, mas talvez essa ideia, ela traga tanto propósito, que foi o Empreendendo com as Manas para mim, que vale a pena o esforço. A gente fica, assim, meses organizando esse evento, desde o que a gente vai servir de comida, as palestras, que horas vai começar, quem vai trabalhar, mas ele vale tanto a pena para mim que, assim, eu não consigo falar desse evento e não me encher de orgulho por ter feito isso. E eu acho que dentro do nosso trabalho tem que ter isso, sabe? Tem que ter um pouco de propósito. Quando a gente consegue alinhar propósito com dinheiro, cara, é o casamento perfeito, deu certo. Então, meu conselho de mana é: busque ajuda, principalmente uma ajuda orientada, uma ajuda com narrativa, uma ajuda para você conseguir sair da ideia do seu sonho para ele realmente acontecer e você poder olhar e falar, caraca, mandei bem, deu certo. E esse é o meu conselho de mana para você. Nunca deixe de acreditar no que você visualiza como uma solução, como uma ideia incrível, investe na sua ideia. Coloca ela no papel, escreve e principalmente busque ajuda de referências que vão conseguir te ajudar a fazer isso acontecer. E é isso, mana. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Vem aí uma temporada de entrevistas, de papos. Quero muito que vocês me acessem também para a gente conversar mais, entender o que vocês querem ouvir aqui. A gente tem acessos incríveis com mulheres empresárias que estão loucas para contarem as suas histórias. E eu vou adorar entrevistar vocês também. E se você gostou desse podcast, acompanha a gente no @empreendendo com as manas e no meu Instagram, carolmazeto_. Eu vou adorar conversar com você. Beijo, mana, e até